Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E nós temos que lembrarmos sempre da importância. Se um pai quer ser considerado, ele tem que tornar-se importante. E a consideração só vem com a integridade. Tem que ser íntegro, costume bom, maneiras boas, falar as coisas que precisam de serem faladas, aprender a falar. Ele passa a ser respeitado. E essa transformação tem que ser de dentro, não é aparentando. Quando a pessoa faz um esforço para apresentar assim, não dá certo, os filhos caminham por caminhos tortos, comportam erradamente, porque nós recebemos do outro aquilo que o outro é. A importância que a pessoa tem que ter no nosso trabalho, ela tem que lembrar que ela precisa de ser importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Palavras aos Convocados. Nós sabemos assim que na criação tudo é reflexo. Quer dizer, convocado é aquele que prontificou a servir à luz. E é bem importante assim, porque nesse reflexo de convocado, nós vemos numa pequena escala, na firma em que nós trabalhamos, quando necessita de um trabalho extra, então aquele administrador convoca aqueles para o trabalho extra. Espiritualmente, aqueles que são convocados é porque eles já fizeram um juramento na época anterior em que eles se encontravam antes de vir para a matéria grosseira. Porque quando a pessoa faz um pedido, esse pedido pode ser aceito. Trabalhar para a luz é uma bênção, porque nós trabalhamos para aquele empregador, muitos outros trabalham para muitos empregadores que não têm aquela dignidade e a pessoa trabalha para aquelas pessoas. Trabalhar para a luz é uma coisa que deveríamos nos esforçarmos para tornarmos um convocado, para onde nós estivermos, encontrarmos numa condição de estar servindo à luz. Esse reflexo tem que ser, porque nós sabemos assim que se a pessoa aparenta, ela não brilha. Então, ser, então é de dentro para fora. E nós temos que lembrarmos assim que através das profecias, sempre ouvimos falar que tem um tempo. Para todas as coisas na criação tem um tempo. A vida daquela árvore tem um tempo, a vida daquele animal tem um tempo, a vida do espírito humano habitando esse corpo tem um tempo também. Mas o espírito tem um tempo para caminhar na criação. E a criação tem um tempo. Fica bem fácil assim da gente ir observando a Terra. Então nós sabemos hoje que na Terra tem lugares que tem sal e que é deserto. Se tem sal é porque em épocas anteriores aquela localidade era mar. Então tem muitos lugares na Terra que tem essa confirmação. Então a Terra tem a vida dela e ela tem as adaptações. O espírito humano tem o tempo também para apresentar a sua frutificação. Quando a pessoa pediu para ser um convocado, então dentro dele, ele entrou numa condição de achar que a vida dele agora vai ser melhor porque nós nos encontramos nessa época de transformação universal. A Terra apresenta o juízo final dela junto com os seres humanos. Mas quando a pessoa passa por situações que ela, através dessas situações, ela passa a ter uma clareza na sua vida, ela não tem mais interesse que a Terra passa por transformação, para que os espíritos humanos que se encontram descuidados
sejam eliminados, para que a vida desse que pensa assim comodamente, fica mais fácil o seu trabalho. É bem importante assim a gente saber que aquela planta, aquela árvore, ela ficou forte porque ela foi aguentando o sol, aguentou a chuva, aguentou os ventos fortes. Isso é físico. Pode observar hoje, quando mostra ventos fortes, aquela árvore resiste. Então, aquele espírito humano que passou pelas transformações, que teve dentro dele a compreensão, ele não tem vontade mais e nem necessidade de que a Terra passe por transformação para tirar aqueles espíritos que se encontram descuidados e que não trabalham de acordo com a luz. Então, a pessoa fica fortalecida e ela fica com o horizonte dela. Sabemos assim que as limitações que o espírito humano tem de colocar o raciocínio na frente do espírito. Quando nós comportamos assim, então nós queremos ser visto, basta a aparência, não precisa de ter a transformação. Quando a pessoa ela faz um trabalho de ir e de vir sem necessidade de ser vista. Ela não precisa das glórias que os seus semelhantes apresentam. Ela é. Então, quando coloca o raciocínio na frente do espírito, então a pessoa caiu. Porque todas as coisas do raciocínio, o bairro que a pessoa mora, as condições que a pessoa tem, então ela está sempre querendo mostrar aquilo que ela tem. Com isso, ela vai esquecendo de fazer um alinhamento da sua vida interna, de ir verificando se o caminho que ela está caminhando é um caminho diferente dos seus pais. É físico, porque os nossos ascendentes na velhice vêm apresentando diminuição de saber, de saúde, de consideração. Então, qual é o procedimento que nós estamos tendo no nosso dia a dia para nós, na velhice, termos a consideração, ter a saúde e ter a nossa perspectiva? E para isso a pessoa tem que fazer um alinhamento diário. É estudando o livro Na Luz da Verdade, porque muda a norma do tempo e do espaço e a pessoa vai vendo como ela está, como ela precisa de organizar-se. Então, aquela coisa muito importante assim, quando a pessoa saiu para o trabalho, ela sabe das limitações que existem até ela chegar no trabalho. A pessoa não desvirtua. Ela fica compacta naquela perspectiva de chegar ao ambiente de trabalho. Para a nossa vida interna, tínhamos que ter também uma perspectiva assim, porque todas as responsabilidades externas nós executamos não com perfeição. As pessoas que não têm o esclarecimento do livro Na Luz da Verdade, muitos e muitos executam as funções melhor ainda do que aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, daqueles que pediram para tornar-se convocado, daqueles que pretendem tornarem-se convocados, porque só tem importância na vida se trabalharmos de acordo com a luz. Se não trabalharmos, não tem finalidade. A pessoa trabalha, ela arruma um poder aquisitivo e ela agora tem uma moradia muito bonita, muito grande, e ela tem que convidar as pessoas para ir lá. E ela tem que financiar a ida das pessoas, custear, porque ela mesma não aguenta ficar naquela moradia. Ela não tem uma perspectiva da sua vida interna. As coisas externas ficaram sem significação. Mesmo aqueles que não compraram uma moradia grandiosa, pode fazer uma observação com a pequena moradia que ele tem. Se não tiver uma finalidade para o seu espírito, para uma reflexão, para perceber-se, para estudar o livro Na Luz da Verdade, não tem significação. Então, cada pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela, para que ela não fique sem a saúde. Se nós que estudamos o livro Na Luz da Verdade, muitas vezes não fazemos as nossas funções com perfeição, e muitos outros que não estudam fazem aquelas funções com uma perfeição melhor, então nós tínhamos que nos tornarmos mais qualificados ainda,
Porque agora nós temos a importância da responsabilidade junto ao Criador, de nos tornarmos melhores e mais perfeitos. O cuidado é a vida toda. E os auxílios, a gente tem que lembrar assim, que tem graduação. Na nossa vida diária, nós vemos assim que os pais apresentam mais evoluídos do que os filhos, porque os pais têm a capacidade de ensinar aqueles filhos a usar o centro motor, levá-lo para o ambiente de ensino. Então os pais apresentam numa condição mais evoluída, de evolução. Do jeito que os pais apresentam esta capacidade, apresenta também muitos outros profissionais com capacidade mais evoluída do que aquela criança. Porque aqueles professores do ambiente de ensino vai ensinar aquela criança aquelas informações, aquelas instruções. Isso é físico. Então nós vamos observando assim que existe graduação na evolução. Do jeito que o pai apresenta mais evoluído, os professores apresentam mais evoluídos, do jeito que aquele que entende do funcionamento daquela máquina apresenta mais evoluído do que aqueles que não têm o conhecimento do funcionamento daquela máquina. Mas isso não é suficiente, esse tipo de evolução, porque quando o pai descuida, os filhos o interditam. Quando aquele profissional descuidou, ele é substituído. Naquela escola, aqueles alunos continuam evoluindo e eles mudam daquele ambiente de ensino para outros ambientes que possibilitam a eles ficarem qualificados como aqueles professores que eles tiveram. Essa evolução existe, mas existe uma evolução dentro de nós. Fica bem fácil assim da gente lembrar que uma ou outra pessoa, durante a nossa vida, nós conhecemos alguns que têm o nome daquele professor. Aquele professor, aquela professora influiu na vida daquele aluno que quando ele amadureceu, que ele teve filhos, ele quis colocar o nome do filho, o nome da filha, daquele professor. Nós tínhamos que ter esta capacidade de sermos lembrados com uma determinada importância a vida toda. Um convocado é assim. A função que ele executa, ele irradia uma coisa boa para aqueles que recebem aquela informação, aquela instrução, ou a maneira que convive com ele. E em outros casos, a gente vê também o nome do filho ter o nome do avô, ter o nome da avó, justamente pela importância que aqueles influíram de uma maneira boa, de uma maneira elevada. Então eles quiseram que aquela condição boa propagasse, continuasse nesses seus descendentes. Um convocado é assim, ele tem que irradiar diferente do mediano. Devido a isso, também na parte fina da matéria grosseira, tem os espíritos evoluídos. Isso fica bem fácil assim da gente ver que quando uma pessoa fala, eu recebi uma luz, quer dizer assim, a pessoa estava precisando de uma solução, o jeito que ela comportou, então ela recebeu aquela orientação. Quer dizer assim que os espíritos evoluídos também se encontram próximo daqueles que querem ter esta transformação. Do jeito que existe uma oitava abaixo, nós estamos trabalhando com uma oitava acima. Tem também uma oitava abaixo. Tem aqueles costumes ruins que a pessoa entra também numa oitava abaixo. Numa oitava acima é que nós estamos trabalhando. Nessa oitava tem os evoluídos que se encontram numa condição de querer auxiliar aqueles que pretendem ou aqueles que fizeram um juramento para serem um convocado, trabalhar de acordo com a luz. E a pessoa tem que lembrar que isso é verdadeiro. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que arrumar esse tempo para ela refletir como ela está fazendo e qual é a possibilidade dela melhorar um pouco, porque tem referências importantes assim, de um ato que a pessoa fez
e aquilo foi tão bom que 50 anos depois ela verbaliza aquele ato. Tem atos que a pessoa fez ou que recebeu. 50 anos também ela verbaliza aqueles atos que ela fez ou que recebeu, que tem vontade de fazer uma reparação. Quer dizer assim, que a pessoa está parada lá atrás, ela não teve a compreensão nem a capacidade para fazer o resgate daquilo que precisa de ser feito. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. O nível, nós sabemos que existe, porque o nível do professor, o nível do pai, o nível dos filhos, cada filho tem um nível, cada filho tem um corpo, tem uma maneira, cada funcionário naquela empresa tem uma capacidade, tem um jeito. Aquele que é o empregador, então ele tem que ver a capacidade de cada um, porque ele tem que observar assim, que ele tem que fazer uma harmonia, é uma orquestra. Então todos têm que vibrarem com a finalidade que precisa. Então uma orquestra, cada um vai observando que tem muitos instrumentos e cada instrumento é diferente do outro. Mas aquele regente tem a capacidade de fazer com que cada instrumento toque determinada nota, determinado momento, que aqueles que ouvem ficam felizes. Aquele empregador também tem que ter essa mesma capacidade de fazer aqueles funcionários harmonizarem, para que aquela empresa torne-se uma harmonia. Tudo isso é físico que nós podemos observar. Então o grau de cada um é verdadeiro, porque aquele maestro, ele tem um grau diferente daqueles músicos, daqueles profissionais. E nós vamos observando assim, que cada profissional não é melhor do que o outro, porque ele tem a função que precisa de ter. Essa harmonia desse maestro, nós temos que trazer para dentro de nós, de ir observando as tendências que nós temos, e qual é o procedimento que nós temos que ter para conviver com essas tendências e entrar naquela condição de nos afinarmos. Porque aquele que toca aquele instrumento, a gente vai observando assim, através das informações que nós temos, ele toca aquele instrumento mais de uma vez por semana, às vezes todos os dias, e durante muitos anos, para ele ficar qualificado. E quando ele passa por uma observação de profissionais que têm um conhecimento melhor, os profissionais dão a ele o que ele precisa para ficar mais afinado, mais qualificado. Mas na nossa vida interna, nós não temos nenhuma pessoa para fazer um trabalho assim para nós, para nos auxiliarmos. Então, é a própria pessoa hoje, no estado de amadurecido, é que ela tem que fazer. Ela é que tem que observar-se. E as observações ficam bem fácil assim, porque quando uma pessoa apresenta uma função para um terceiro, o terceiro apresenta onde tem que arrumar. Qual é a possibilidade, então, de eu desenvolver a capacidade de ver antes onde precisa de arrumar? Quando aquele que é o supervisor verifica, então ele não acha nenhuma falha. Isso é evoluir. Mas não é suficiente quando a pessoa apresenta somente o trabalho linear, se ela não harmoniza com o trabalho que ela está apresentando. Porque tem uma coisa bem importante assim, uma criança que quer fazer o trabalho escolar por ela mesma, e ela viu como é possível ter o material, e ela fala para o adulto que está ali nas proximidades que ela não quer ajuda. Ela vai apresentando aquele trabalho, ela gasta muito tempo para fazer aquele trabalho, e aquele trabalho, ela mesma, aquela criança, vê onde tem muitos defeitos. Então, quando o adulto fala para ela que o trabalho está bom, ela fala dos defeitos. Mas o adulto está vendo outra coisa também, a dedicação, a idade da criança. O adulto está vendo o que foi feito, não está vendo o que precisa de ser melhorado. Mas a criança, com o esforço que ela foi fazendo, com a memória que ela foi desenvolvendo sobre aquele trabalho, ela vê
onde precisaria de ficar melhor. Então ela fala dos pontos piores ali, mas o adulto vê esta condição bem importante. Do jeito que aquela criança fez aquele trabalho, quando ela apresenta o trabalho, no ambiente de ensino que ela levou aquele trabalho, todos ficam felizes. O que aconteceu que todos ficam felizes em ver aquele trabalho? Foi a irradiação daquela criança. Ela irradiou de uma maneira que ficou impregnado com a boa vontade dela de querer fazer sozinha. Essa condição bem importante assim que nós tínhamos que trazer para nós, no trabalho que nós fazemos, isso é bem interessante. Então, como é que nós fazemos um trabalho para ficar melhor, porque nós temos o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Então, tudo que nós fazemos teria que encontrar numa oitava acima, superior. Porque nós temos os auxílios. Então, achar que com o juízo final vai ficar mais fácil para nós trabalharmos, não vai ficar. Porque aqueles que já tiveram instantes de lucidez, de compreensão de situações que vivenciou, então ele vê assim que ele procura agora ter uma maneira de ser um reflexo. Porque quando a gente vê aquele trabalho daquela criança, a gente fica feliz. Então a gente tem que trazer essa felicidade para tudo o que nós fazemos, para nós ficarmos impregnados com uma condição superior e essa condição superior ficar impregnada naquilo que nós realizamos. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição de nós passarmos a percebermos, elevarmos, para que nós tenhamos a capacidade de ser um reflexo. Então aquela condição bem importante assim, que alguns pais conseguiram na vida, então aqueles filhos vêm de uma região distante e muitas vezes sem recurso. Quando eles têm um recurso, eles querem levar um presente para aqueles pais e muitas vezes é um presente que é grande, difícil de ser carregado, difícil de ser manuseado, mas ele faz esse trabalho em agradecimento àquilo que ele recebeu. Agora ele quer possibilitar uma recompensa, gratificando da maneira com que aquele presente seja útil para eles, para aqueles seus ascendentes. Então nós tínhamos que lembrarmos assim, de nos encontrarmos mais presentes na nossa vida diária, de lembrarmos assim que para tornar-se um convocado é bem importante, porque toda época, na fase de formação, a gente vai observando assim, nos trabalhos que nós tivemos, então a empresa precisa de pessoas para fazer determinadas funções no período de férias, ou no período de fim de semana, ou no feriado, ela convoca aqueles que ela pode contar, que tem a boa vontade, que tem a capacidade, que tem também a força física para a realização daquilo. Aqueles que não apresentam boa vontade, que não apresentam a capacidade nem a força física, não são convocados. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque nós vemos assim nos apóstolos de Jesus, foram convocados. E nós temos que lembrarmos de uma coisa muito importante, que todos aqueles apóstolos não eram culturados, justamente pelo motivo de não terem que trazer as coisas antigas, os conceitos errados, as maneiras erradas. Então essa coisa muito boa assim que nós temos que lembrarmos, que não é com a cultura externa adquirida que a pessoa vai tornar-se um convocado. É como ela apresenta a capacidade dela. Não quer dizer que a pessoa não tenha que ter cultura escolar, mas é diferente os valores, essa coisa boa. Porque aquele que trabalha na limpeza, quando a empresa necessita, naquela remoção daquelas coisas, também ele é convocado. Então ele não é menos importante, ele é tão importante quanto todos os outros que estão nos afazeres. Essa é a diferença que nós precisaríamos de ter todos os dias conosco, nos qualificarmos. E a gente vai observando assim, que anteriormente tinha mais pessoas que apresentavam uma qualidade superior no trabalho da moradia, no trabalho na parte externa da moradia,
na oficina que faz a manutenção daquilo que precisamos. Muitas vezes, aquelas pessoas não têm muitos anos de banco de escola. Tem essa coisa boa, esse amadurecimento. Esse amadurecimento é que nós temos que nos esforçarmos e temos que lembrarmos assim, quando a gente se esforça para ser, temos que tirar muitos conceitos errados, né? Porque tem um grau na administração pública, acha que é evoluído, tem aquela casa naquele bairro, acha que aquela pessoa é evoluída. Então tem que lembrar assim, da evolução que não está relacionada ao banco da escola, da evolução que é de dentro da pessoa, de como a pessoa apresenta as suas responsabilidades e que não é somente a responsabilidade que ela tem que executar como já fosse o máximo. Não é assim, porque tem que ser um pouco a mais. Então quando a pessoa executa a função que ela já acha que está bom, ela é mediana. O mediano não serve, ela tem que executar a função além desta capacidade. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é a nossa possibilidade, é a possibilidade que a pessoa precisa de lembrar que ela é que tem que ter para fazer parte dos convocados. Lembrando que tem a graduação, do jeito que tem a graduação também na parte fina da matéria grosseira, tem na parte fina da matéria grosseira, e assim a gente vai observando que tudo é gradual. Para nós recebermos melhores orientações, nós temos que ter esta capacidade, porque um professor que especializou-se para ensinar alunos de pré-escola, ele não serve para ensinar jovens adolescentes. Então, os que ensinam os jovens e os adolescentes, ele pode ter passado pela pré-escola, ensinando na pré-escola, mas aquele que se encontra na pré-escola hoje, ele tem que fazer os cursos para graduar dentro dele. Então, na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nós temos que observarmos que tem graduação. E qual é o procedimento que eu estou fazendo para ter a graduação que precisa de ter, para a minha vida ser útil na criação? Então, esse esforço é individual, não é para um período, é a época inteira que cada espírito humano precisa de ter. Então, a dedicação que cada um tem que ter é todo um instante. Todo um instante, porque a gente sabe assim que quando a gente está cuidando de criança ou colocou uma panela no fogo, um instante que a pessoa saiu, aquela criança já teve um procedimento que não poderia ter. Pela curiosidade dela, pela idade que ela tem. Aquele que colocou a panela no fogo, ele sabe assim que se ele saiu de perto, tem uma transformação ali, que o tipo da transformação que ele não contava que tivesse. Um instante é assim. Então a pessoa tem que lembrar que ela não pode descuidar um instante. Encontrar-se naquela condição de nobreza interna, de pureza interior, não é para um período seguinte. É no instante em que a pessoa se encontra. Então a possibilidade que nós temos que ter é estudando o livro Na Luz da Verdade e desenvolvendo essa maneira que precisa de ter, essa maneira que nós precisamos de nos tornarmos, de ser um reflexo de uma pessoa evoluída, de nobreza, de qualificação. Isso é bem interessante. Então, como é que nós fazemos um trabalho para ficar melhor, porque nós temos o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Então, tudo que nós fazemos teria que encontrar numa oitava acima, superior. Porque nós temos os auxílios. Um convocado é assim, ele tem que irradiar diferente do mediano. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é a nossa possibilidade, é a possibilidade que a pessoa precisa de lembrar que ela é que tem que ter para fazer parte dos convocados. Estuda o livro Na Luz da Verdade.